Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje então nós vamos para a nossa segunda aula sobre o romantismo, especificamente poesia. Lembrando, gente, a nossa primeira aula nós vimos então qual era o cenário histórico que ocorria no mundo durante o romantismo. Lembrando, gente, nós temos lá o século XVIII, então nós temos a Revolução Francesa. Aqui no Brasil, o que vai influenciar diretamente é a vinda de Dom João VI e a independência do Brasil. Nós temos, então, três gerações. Primeira, que é a nacionalista, segunda, ultrarromântica e a terceira é a condoreira. Lembrando, gente, os nomes podem ser alterados. Nacionalista pode ser chamada de indianista, ultrarromântica de mal do século e a condoreira pode ser chamada de social. Lembrando, gente, nós vimos que o livro inaugural, então, do romantismo aqui no Brasil foi Suspiros Poéticos e Saudade. Então, vamos aos exercícios, então. Primeiro, poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Aparentemente idealista, foi, na realidade, o primeiro movimento do naturalismo literário. Letra B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Letra C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Letra D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. E E, voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a exaltação da pátria. Gente, a correta aqui, que seriam os opostos, então, é cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Por quê, gente? A primeira geração, então, a gente vai ter esse retorno do passado. No Brasil, no caso, os índios, e lá em Portugal, então, a gente vai ter essa retomada da era medieval. E por que isso, gente, são formas de compreender e explicar o presente? O que já aconteceu influencia diretamente no que está acontecendo agora. Então, esse passado, ele é importante sim para que nós entendamos o presente. A segunda, nós temos aqui a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que dar a viste as palmeiras onde canta o sabiá. Pergunta é: Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua Canção do Exílio pode ser considerada tipicamente romântica por quê? Letra A. Apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana. Emprega figuras de ornamento, até com certo exagero. Evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. Letra B. Exalta a terra natal. É nostálgica e saudosista. O tema é tratado de modo sentimental, emotivo. C. Utiliza-se do verso livre, com o ideal de liberdade criativa. Sua linguagem é hermética, erudita, glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. Letra D. Poesia e música se confundem, como artifício simbólico. A natureza e o tema bucólico são tratados com objetividade. Usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. Letra C. Refere-se à vida com descrença e tristeza. Expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica. Utiliza-se do exílio como meio adequado de se referir à evasão da realidade. Gente, nós classificamos então como tipicamente romântica porque ele exalta a terra natal, traz essa nostalgia, esse sentimento de saudosismo. Saudosismo, gente, é quando eu vejo algo relacionado à minha pátria de forma idealizada.
O tema é tratado de modo sentimental e emotivo, porque ele está falando das impressões dele em relação, então, a essa terra. A letra A, gente, está errada porque ele não usa a poesia clássica. Se ele fosse usar a estrutura clássica, seria, então, no formato de um soneto, por exemplo. Letra C fala que ele utiliza o verso livre com o ideal de liberdade criativa. E também fala, gente, que ele traz uma linguagem hermética e erudita. Não, ele traz uma linguagem até que simples. Letra D, poesia e música se confundem. Aqui a gente não tem esse juízo de valor. E na letra E, refere-se à vida com descrença e tristeza. Não, gente, ele não fala de descrença nem de tristeza. Por isso que na número 2, a certa é a letra B de bola. Terceiro, são características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto. Letra A, a exaltação da natureza e da liberdade. Indianismo. C, nacionalismo ufanista. Letra D, brasileirismo na linguagem. Ou E, egocentrismo e individualismo. Aqui, então, gente, nós temos como não características do romantismo o egocentrismo e o individualismo. Por quê? A gente tem sim a exaltação da natureza e da liberdade. Temos o indianismo, tanto que dá nome, então, à primeira geração. Nacionalismo ufanista, justamente relacionado, então, ao indianismo. E o brasileirismo é tentar criar, então, uma linguagem puramente brasileira. Então, nós não temos egocentrismo nem individualismo. A número 4. O indianismo de nossos poetas românticos é: letra A, uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva. O índio como elemento étnico de futura raça brasileira. Letra B, um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. Letra C, um modelo francês seguido no Brasil. Uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu. Letra D, um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Letra E, uma forma de apresentar o índio como motivo estético, idealização com simpatia e piedade, exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. Gente, essa última é a correta. Por que a primeira, gente, está errada? Nós não temos realidade objetiva. Aqui no romantismo nós temos subjetivismo. Na B, a gente fala que é um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava. Não, gente, eles realmente querem reconstruir, mas de forma positiva. Letra C fala que um modelo francês seguido no Brasil. Não, o indianismo é característico somente do romantismo brasileiro. E na D ele fala de um meio de eternizar a aceitação pelo índio da nova civilização. Não, gente, esse índio ele não aceita essa colonização. Por isso que a certa é a letra E. Número 5. Considere as afirmações abaixo sobre o romantismo no Brasil. Primeiro, a primeira geração de poetas românticos no Brasil caracterizou-se pela ênfase no sentimento nacionalista, tematizando o índio, a natureza e o amor à pátria. Segunda, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, representantes da segunda geração da poesia romântica, expressam, sobretudo, um forte intimismo. Terceira, a poesia de Castro Alves, cronologicamente inserida na terceira geração romântica, apresenta importantes ligações com a estética barroca, pela religiosidade e o tom místico da maioria dos poemas. Então, quais estão corretas? Letra A, apenas 1. B, apenas 2. C, apenas 1 e 2. D, apenas 2 e 3 ou todas? Gente, nós sabemos que é a 1 e a 2. Então, vamos ver por que a 3 está errada. Está falando, então, que Castro Alves, gente, ele está inserido na terceira geração romântica. Corretíssimo. Só que daí fala que apresenta importantes ligações com a estética barroca. Ele não é ligado, gente, em nenhum momento, principalmente por causa dessa religiosidade, nós não temos dentro, então, da poesia do Castro Alves. Por isso que na 5, a certa é a letra C. Sexta,
O desejo de morrer e a sentimentalidade doentia são características da poesia do autor de Lira dos 20 anos. Trata-se de Gonçalves Dias, Castro Alves, Gonçalves de Magalhães, Casimiro de Abreu ou Álvares de Azevedo. Gente, quem escreveu a Lira dos 20 anos foi Álvares de Azevedo. Lembrando, gente, Álvares de Azevedo ele teve esse livro publicado após a sua morte. Então, gente, terminamos aqui os exercícios sobre o romantismo. Lembrando, nós vimos só especificamente a parte da poesia, tá? Espero vocês na próxima aula. Até mais!